Exaltado seja a glória do Santo Espírito, a glória e a grandeza do Cordeiro, a santidade do nosso Criador. Devemos agradecê-lo sempre pela sua bondade, pela sua presença no nosso viver diário. O apóstolo Pedro tem um rico conselho para nós nesse estudo. Deixe aí preparado o seu copo com água, para que no final possamos consagrar, fazermos a oração das portas abertas. Aqueles que conhecem o Evangelho da salvação são convidados, vão fazerem parte de um ministério ou não, estuda a Bíblia em casa, devem procurar crescer, porque se forem frequentar um ministério, uma igreja, estes vão ficarem refém das falsas doutrinas. E aí, o que nós podemos compreender? No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, a glória do Santo Espírito, Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ali o apóstolo Pedro nos aconselha. Veja este precioso conselho dele, que nós devemos crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, o nosso Salvador. Se não quisermos ficarmos reféns das falsas doutrinas, devemos crescermos na graça e no conhecimento. Aí compreendam, senhores, todas as profissões seculares, falando agora para o mundo, as profissões seculares, seja ela qual for, pedreiro, carpinteiro, engenheiro, manicure, a gente precisa estar sempre crescendo, acompanhando as mudanças. E se há uma área que as pessoas precisam acompanharem as mudanças, médicos, enfermeiros, é na saúde. A gente não pode estacionar. Aqueles que fazem um curso, que cursaram, devem estar sempre crescendo, ao menos atualizando. Não podemos estacionarmos. E por que no mundo espiritual nós podemos ficar parados? Pelo contrário, aí é que nós devemos crescer na graça, se não quisermos sermos escravizados pelas falsas doutrinas. Darei um exemplo. Aqueles que guardavam o sábado, lá no livro de Êxodo, uns 1000 anos atrás, os guardadores do sábado, lá na velha aliança, se eles estivessem vivos até hoje, eles teriam que vir
para a graça. Crescer na graça, não mais sobre as tutelas da lei. Não mais sobre a tutela da lei, mas tinha que crescer na graça. Aí veio os senhores, aqueles que guardavam a lei no Velho Testamento, se estivessem vivos, eles teriam que agora crescer na graça, porque agora não é o crescimento na lei mais, mas é na graça e no conhecimento. E aí veio os senhores, porque as igrejas, os crentes de dentro das igrejas são escravizados, são reféns das falsas doutrinas, porque são crentes que vão para as igrejas e estacionam na fé, paralisam a sua fé. São crentes que não crescem na graça e no conhecimento, e por isso ficam reféns das falsas doutrinas. E aí, entendam, senhores, muitas vezes nós conversamos com pessoas da igreja que conhecem o evangelho, que não crescem, são anãos na fé, ficam pequenos toda a vida, escravizados, reféns das falsas doutrinas. E aí, vejam os senhores, esse conselho do apóstolo Paulo para crescermos na graça e no conhecimento, para não ficarmos reféns das doutrinas, reféns dos falsos ensinamentos. E vejam, senhores, muitos de nós estamos perdendo o melhor do mundo espiritual, de aprendermos com o Santo Espírito. Santo Espírito tem matéria nova, conhecimentos novos, a todo segundo, todo momento. O Santo Espírito tem revelações novas para nós. Eu já estou editando aí mais de 600 estudos. Se estivesse escrevendo livros, seriam mais de 600 livros. Eu não daria conta de escrever as grandezas do Santo Espírito. Aqueles que estão dentro das igrejas, conhecem a Bíblia ou fora, que não aprendem do Santo Espírito, o verdadeiro professor, estão perdendo a melhor parte. E aí, compreendam, senhores. Agora, entenda isso aqui. Os líderes das igrejas, pastores, descobriram uma maneira diabólica, não tem outra palavra para deixar os crentes reféns das falsas doutrinas, para cegá-los, para que estes ficam estacionados na fé, escravos das falsas doutrinas. O que eles fizeram? Excluíram o Santo Espírito de dentro das igrejas. Aí está. Esta maneira diabólica que os pastores diabolicamente descobriu foi excluir o Santo Espírito de dentro das igrejas para escravizar espiritualmente as pessoas. E aí vejam, senhores,
Eu falei sobre o sábado. Veja se o Ministério Adventista, eles buscam o Santo Espírito. São anãos na fé. São pessoas que não cresceram espiritualmente. Este conselho do apóstolo Pedro: crescei na graça e no conhecimento, de nada serve para os guardadores do sábado. Eles não crescem, não cresceram na graça e no conhecimento. E vivem amarrados sobre a tutela da lei. E até hoje vemos pessoas enrolando a língua dentro das igrejas, em muitos ministérios, usando o véu, fazendo sacrifício lá da idolatria. São pessoas anãos, não cresceram espiritualmente. São pessoas que este conselho de 2 Pedro 3, versículo 18, para crescermos na graça e no conhecimento, não serve de nada para eles. São pessoas que são reféns das falsas doutrinas. E aí veja o Senhor, a senhora, vocês que me assistem aqui no canal, que gosta de algumas coisas que eu falo aqui, confira na Bíblia, estuda a palavra, não fica só nisso. Quem sabe eu posso estar enganando os senhores. Os senhores precisam crescer, estudar a palavra, com auxílio, com a busca do Santo Espírito. Os senhores não podem ficarem anãos, reféns das falsas doutrinas, reféns dos falatórios inúteis. Precisamos crescermos. E aí vejam, senhores, se no mundo secular as pessoas estão sempre inovando, crescendo, porque na vida espiritual os crentes têm que se estacionarem na fé. Jamais. Precisamos crescermos na graça e no conhecimento, buscando a cada dia os conhecimentos, as grandezas, as revelações do Santo Espírito. Agora vejam, senhores, livro de Lucas 18, no versículo 27, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu acho quase impossível os crentes que estão dentro das igrejas se salvarem. Isso para mim é impossível, mas eu deixo as possibilidades com o autor e consumador da nossa fé. E eu direi por quê. No livro de João 14, no versículo 16, Jesus, na qualidade de homem, disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Jesus não está entre nós mais. Jesus não está na glória, porque ele enviou o Consolador. João 14, versículo 16. E o Santo Espírito é o trono da igreja. Agora, dentro das igrejas, em qualquer lugar, não podemos clamar a Jesus mais. Não podemos adorar Jesus. Porque está escrito, a não ser que o Senhor, a Senhora, não crê na palavra. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador.
o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E aí veio os senhores, a igreja virou mundo, está sendo comparada com o mundanismo, porque pouco conhecem, poucos falam nas grandezas do Santo Espírito. Cristo fala, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, mas vós conheceis. E aí, compreendam os senhores. Santo Espírito, ele é demasiadamente ignorado dentro das igrejas. Os senhores não veem o Santo Espírito sendo buscado, falado dentro das igrejas. Esta façanha, os maçons colocou dentro da igreja, extinguiu o Santo Espírito de dentro das igrejas para escravizar as pessoas, deixá-los reféns das falsas doutrinas. Esta façanha diabólica foi incutida dentro das igrejas. E aí compreendam os senhores. Os crentes estão clamando Jesus, 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 inutilmente. Porque Jesus não está entre nós mais, não está na glória, ainda que tivesse. Mas ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Santo Espírito, que é ignorado dentro das igrejas. Foi excluído de dentro das igrejas para que as pessoas ficassem reféns das falsas doutrinas. E aí por isso eu falo, salvação dentro das igrejas, na vida desses crentes, jamais. Tomara ao Senhor que eu esteja errado. Gostaria de estar muito errado. Estão clamando Jesus, Jesus, buscando Jesus, adorando Jesus, que não está entre nós. E não está na glória. Ainda que tivesse. Mas ele fala, olha, eu enviarei um outro Consolador que está conosco, o mais desprezado dentro das igrejas. Assim como eles desprezaram Cristo, rejeitaram Cristo, estão rejeitando o Consolador também. E aqueles que rejeitam o Santo Consolador, aqueles que ignoram o Santo Consolador, salvação para estes, biblicamente falando, não sou eu que estou falando, jamais. Porque estão ignorando o Santo Espírito, ignorando aquele que pode nos levar à salvação, pode nos enriquecermos espiritualmente, e é o mais ignorado, desprezado dentro das igrejas. E eu reprisarei tantas vezes, o mesmo desprezo que eles desprezaram Cristo, estão desprezando o Santo Espírito também. E salvação para estes é algo muito além. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Aqueles que beberem, Santo Espírito, coloque as tuas virtudes, o teu poder nesta água. Quem dela beber, seja refrigerado com a tua presença, com o poder da sua glória. Vamos participar. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, exaltado seja a sua glória, a sua santidade. Senhor, na autoridade que pusestes em minha vida, passa, Senhor, com fogo do Espírito, no alto da cabeça, no coração desse homem, desta mulher, desta família, para a glória do seu nome. Agora repita comigo, na glória do Cordeiro,
na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, tire as suas mãos do coração agora, jogue para trás e sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai para o abismo e não volte nunca mais. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Cordeiro. Se os senhores querem, aqueles que não entregaram os seus caminhos ao Senhor, faça isso agora. Se os senhores querem, feche os olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família, Senhor, que está renovando a aliança com o Senhor, que está entregando a sua vida ao Senhor. Abraça-os com a sua proteção, com teus cuidados, para a glória da sua presença. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.